Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre a confissão como meio de prova no descumprimento do ANPP, com a participação da doutora Camila Bonafini Pereira, promotora de justiça do MP de São Paulo. A confissão, por muito tempo chamada de rainha das provas, representa no processo penal um momento de ruptura, um ato em que o indivíduo se coloca diante do Estado e admite a autoria de um ilícito. No universo da justiça penal negociada, consolidada pelo estabelecimento do acordo de não persecução penal, a confissão assume um papel ainda mais complexo e multifacetado. Ela é a chave que abre a porta para uma solução consensual. O preço pago pelo investigado por evitar as incertezas e os estigmas de uma ação penal. É o ato de disposição voluntária que legitima a negociação, condição para que o Estado abra mão de sua pretensão punitiva. Mas o que acontece quando esse pacto é rompido? Quando o investigado, após admitir sua culpa e receber o benefício da não persecução, descumpre as condições acordadas, como fazer? Nesse momento, a confissão, antes um pilar do acordo, transforma-se no epicentro de um intenso debate jurídico. De um lado, a visão pragmática de que essa admissão de culpa feita na presença de um defensor não pode simplesmente se dissipar no ar. De outro, a muralha das garantias fundamentais, o direito ao silêncio e a não autoincriminação. Poderia essa confissão ser considerada uma prova lícita ou ilícita, a ser valorada em conjunto com as demais provas? Para destrinchar esse tema, nosso episódio de hoje mergulha na validade probatória da confissão na ANPP rescindido, analisando o papel do Ministério Público entre a eficiência do sistema e a intransigência das garantias constitucionais. Para isso, então, contamos com a nossa convidada de hoje, Camila Bonafini Pereira. Camila, seja muito bem-vinda. Boa tarde, agradeço muito o convite. É uma honra participar do podcast, que em tantos episódios traz temas tão importantes, com comentários tão enriquecedores. Então, é uma honra estar aqui hoje para falar desse tema, e um tema que me é muito caro. Um tema que, além de estar na nossa vivência, né, como membro do Ministério Público, mas também um tema que eu me dediquei na minha tese de doutorado, né, e que, inclusive, sobre o qual eu me dediquei para a elaboração de artigo, e também na tese final apresentada na Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo, para o doutoramento. Então, agradeço muito a oportunidade de falar sobre o tema e de expor o meu ponto de vista acerca dessas questões. Bom, então, considerando que foi objeto de vasto estudo seu, Camila, queria saber o seguinte: o processo penal brasileiro ele foi moldado sempre pelo princípio da obrigatoriedade, que impunha ao Ministério Público o dever de promover a ação penal sempre que houvesse indício de autoria e prova da materialidade. Contudo, a partir da Constituição de 88, temos uma flexibilização dessas normativas, alcançando seu ápice, se assim a gente pode dizer, com a introdução do ANPP pelo pacote anticrime, ampliando assim consideravelmente as possibilidades da justiça negociada para além das infrações de menor potencial ofensivo. Nesse contexto, Camila, como você avalia a passagem de um sistema pautado quase que exclusivamente na obrigatoriedade da ação penal para um modelo que privilegia a oportunidade regrada e o consenso como o ANPP? E de que forma essa mudança, Camila, impacta a atuação do Ministério Público, que agora não é apenas o titular da ação penal, mas também um negociador central na resolução de conflitos criminais? Então, Fernanda, eu vou falar aqui um pouco também, sempre pautado na teoria do garantismo penal, que eu acho que ela é muito utilizada especificamente nesse tema, e eu vou trazer algumas questões sobre essa teoria, que é tão falada no direito brasileiro. De acordo com a teoria do garantismo penal, de Luigi Ferraioli, o modelo que a gente adota, o modelo teórico acusatório, ele apenas se coaduna aos princípios da obrigatoriedade e da irrevogabilidade da ação penal. E por isso que ele fala que esses mecanismos de consenso, eles representariam uma violação a um dos axiomas dessa teoria, que seria o axioma nullum iudicio sine accusatione. Para esse doutrinador, o que acontece? A separação entre as funções de acusar, de defender e também de julgar, ele é o elemento mais importante do sistema acusatório. Ele é estrutural, ele é um pressuposto para todos os outros. Com fundamento na teoria do garantismo penal, o modelo teórico acusatório, ele tem que estar vinculado tanto à obrigatoriedade e quanto à irrevogabilidade da ação penal, porque para ele, se a gente não adota esses dois princípios, a gente abre margem para favoritismos. Então, aí haveria uma violação ao garantismo penal.
No entanto, quando a gente pensa no direito brasileiro, a gente precisa observar, e também no direito comparado, que mesmo os sistemas penais que adotam esse princípio da obrigatoriedade, eles admitem uma certa atenuação, prevendo uma discricionariedade que é regrada por lei. Então, quando a gente pensa especificamente no caso do Brasil, já havia previsões, né, e já havia hipóteses de limitações a esse princípio da obrigatoriedade da ação penal e hipóteses que jamais tiveram a sua constitucionalidade questionada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no caso de uma ação penal privada, é uma hipótese que foge dessa regra, né? Da mesma forma, quando a gente pensa numa ação penal condicionada à representação. E com o advento da Constituição de 88, especificamente em razão do previsto no artigo 98, inciso 1, a gente tem essa possibilidade expressa, né, de transação penal, né? O artigo 98, inciso 1 da Constituição, ele traz essa previsão de transação em matéria penal. E também quando a gente pensa no artigo 129 da Constituição, né, que estabelece que ao Ministério Público compete a promover essa ação penal na forma da lei. Então, quando a gente pensa na atuação do Ministério Público, a gente tem que ter em mente sempre que o objeto da atuação do Ministério Público é a ordem jurídica, mas também é o limite dele. Então, a atuação do Ministério Público ela sempre está limitada pela lei. Quando a gente pensa na proposta de um acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, não é que se falar que o Ministério Público se afasta dessa legalidade, porque ele está agindo de acordo com a discricionariedade regrada. Então, a gente não pode falar em favoritismo, né? Toda vez que o Ministério Público oferece um acordo ou ele deixa de expor um acordo, a fundamentação ela tem que ser exposta, ela tem que constar ali e pode ser, inclusive, objeto de impugnação pela defesa. E é importante observar que essa escolha pelos mecanismos de consenso, ela não é uma escolha que é exclusiva do Brasil, né? A sociedade contemporânea, né, a sociedade atual, ela é uma sociedade de risco, né? Então ela é marcada por uma sensação forte de insegurança, e o direito penal ele vem sendo chamado exatamente para atuar como resposta a essas demandas sociais. E tudo isso também, quando a gente pensa associado a um aumento da criminalidade urbana, a questão também de uma criminalidade organizada, tudo isso aumentou a demanda do Poder Judiciário, né? E gerou uma verdadeira crise de legitimidade, porque a demanda aumentou, o processamento passou a ser mais moroso em uma sociedade que, pelo contrário, exige resposta rápida para tudo e que tem uma grande sensação tanto de insegurança e de impunidade. Então, tudo isso junto gera uma crise de legitimidade, né, do Poder Judiciário e fere também um outro direito fundamental, que é o direito fundamental à razoável duração do processo. Então, essa solução da justiça, de mecanismos de consenso, ela foi uma solução que não é apenas uma solução adotada no Brasil, mas também uma solução que foi adotada em outros países, né? A França, que tem um sistema muito similar ao nosso, né, que sempre teve fez uma espécie de recusa, né, uma dificuldade em aceitar esses mecanismos de consenso, hoje ela emprega esses mecanismos de consenso, e esses mecanismos de consenso vêm sendo ampliados por diversas reformas. Quando a gente pensa na Alemanha e também nos Estados Unidos, esses mecanismos de consenso eles começaram a ser aplicados em qualquer tipo de regulamentação, exatamente em razão dessa demanda. E hoje esses sistemas eles não conseguem pensar em serem operacionais sem esses mecanismos de consenso. Então, são mecanismos que eles surgiram em razão da necessidade na prática, sem uma regulamentação, mas que tiveram que ser regulamentados e foram ampliados porque o Poder Judiciário não consegue absorver toda essa demanda. Então, a Itália também, que é muito citada aqui no Brasil, é um outro exemplo de que anos após anos são feitas sucessivas reformas a fim de ampliar os mecanismos de consenso e tentar conter as dificuldades, né, no processo de julgamento dos feitos e também conter essa crise de legitimidade que eles sofrem. Camila, que você mencionou, assim, né, que foi uma das soluções, inclusive, para, entre aspas, dar conta de tudo que vem parar, né, no sistema judiciário. E aí você mencionou diversos países que estão colocando cada vez mais espaços de consenso
para que possa ser possível essa solução dos conflitos criminais, mas ainda assim muitas pessoas criticam se a gente não estaria diante de uma crise assim, entre a eficiência do sistema criminal versus o detrimento das garantias fundamentais. Você concorda com essa ponderação? Eu sei que você mencionou ali que a gente tem de um lado realmente o princípio da razoável duração do processo, mas quem questiona, com base nesses fundamentos que eu estava me referindo, não o faz sob essa perspectiva, né? Faz, na verdade, dizendo que, por vezes, esses mecanismos de consenso, eles ferem, eventualmente, direitos e garantias fundamentais do acusado. Eu queria que você ponderasse algo nesse sentido, assim. Então, eu acho que todo direito, na Constituição, né, de 88, ele é norteado pela justiça social. Então, que se mostra imprescindível para a dignidade da pessoa humana e é um dos fundamentos, né, da nossa República. E o direito penal está inserido exatamente nesse contexto de concretização de direitos fundamentais. Então, ele é um instrumento. E quando a gente pensa no processo penal, ele é um instrumento posto ali à disposição do direito penal e ele deve ser eficiente para efetivar esses valores de um Estado democrático de direito. Então, todas as garantias, tanto de direito penal e de processo penal, elas devem estar vinculadas à Constituição e que busca exatamente essa igualdade real de justiça. O grande desafio hoje do processo penal é exatamente compatibilizar esses direitos e garantias individuais com uma solução criminal em tempo adequado. Só que essa solução criminal, ela tem que tutelar de forma efetiva os direitos fundamentais de toda a sociedade. E isso, sem dúvida nenhuma, passa pela adoção de mecanismos de consenso. O que a gente precisa ter em mente sempre é que os direitos fundamentais, eles não são apenas limitações ao exercício do poder estatal, mas eles também são imperativos de tutela. Então, o poder público, ele viola direitos fundamentais, não apenas quando ele atinge uma esfera de liberdade do indivíduo, mas também quando ele deixa de cumprir com direitos fundamentais de toda a sociedade. Então, a dificuldade e o grande desafio do processo penal é essa compatibilização. O que eu acho que existe um equívoco quando a gente pensa em mecanismos de consenso é muito ligar a um resultado célere, uma resposta célere. E ele vai muito além de uma resposta célere, mas ele está inserido numa busca por um processo penal de resultado. Então, um processo penal que seja efetivo. Então, eu acho que é isso que tem que nortear a gente quando a gente analisa a questão dos mecanismos de consenso dentro do processo penal. Eu adorei essas suas colocações, assim, porque eu confesso, assim, que eu sou muito favorável aos mecanismos de consenso. E eu acho que nem é só pela celeridade, mas eu acho que a eficiência como um todo, pensando tanto no réu quanto na vítima. E em relação também à sociedade, que espera, toda vez que a gente tem um crime, todas essas partes estão esperando por uma solução, né? Camila, olha só, o artigo 28A do CPP, ele estabelece como um dos requisitos para a celebração do ANPP a confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal. A doutrina aponta que essa confissão possui pelo menos duas funções primordiais. A primeira é uma função de garantia que confere segurança ao membro do MP de que não está celebrando um acordo com o inocente. A segunda é uma função processual que se revela justamente na hipótese de rescisão do acordo. Essa dualidade funcional coloca a confissão no epicentro do debate sobre a natureza do ANPP. Então, eu te questiono o seguinte, qual a razão de ser, Camila, da exigência da confissão formal e circunstanciada para o ANPP? Seria ela apenas uma condição para o negócio jurídico ou ela é um ato com repercussões probatórias autônomas, com valor estratégico na possibilidade de uma utilização futura? Então, o artigo 28A, né, do Código de Processo Penal, ali na hora da redação, o legislador estabeleceu, né, que o averiguado precisa confessar formal e circunstancialmente a prática do delito. Essa confissão é uma confissão que deve ocorrer perante o membro do Ministério Público, né, no momento de celebração do acordo de não persecução penal. Ou seja, é um momento em que o advogado ele está ali devidamente assistido por um advogado ou defensor público. Essa exigência de uma confissão, ela não é propriamente uma novidade no processo penal brasileiro, né? Então, a confissão espontânea, ela já era considerada uma causa atenuante de pena desde a edição do Código Penal, então lá em 1942, e pode até ser considerada como um dos primeiros mecanismos ali de consenso, né? Um auxílio que o averiguado dava ali na persecução penal. Sobre essa atenuante, é preciso observar que a lei penal ela teve fases diferentes. Então, quando
houve um momento em que se exigia que ela viesse aos autos como uma forma de arrependimento, né, sincero pela prática do delito, não bastando apenas que ela fosse uma confissão voluntária. A partir da súmula 545 do STJ, já vem o entendimento de aplicação compulsória, pouco importando se o arrependimento, a voluntariedade, desde que essa confissão tivesse sido utilizada para a formação do convencimento do julgador. Na evolução dessa confissão, é preciso observar também que ela poderia acontecer tanto na polícia como em juízo. Então, ela servia ali como uma baliza, né, e um auxílio para o Estado na colheita da prova do crime e das evidências do delito. Então, ela vinha, assim, como uma forma que facilitava ali a descoberta da verdade, a elucidação desse crime. E ela era recompensada exatamente por isso, pelo auxílio que ela prestava ao Estado. O que a gente precisa pensar é que nessa ação penal, ela abria a colheita da prova oral, lá no começo, em 1942. Então, ela era o primeiro ato. Então, antes de que fossem colhidas as menções das vítimas, as testemunhas de acusação e da defesa, era feita a colheita dessa confissão. E isso é importante porque a voluntariedade do réu, ela era sentida ali naquele momento da colheita da prova, e ele funcionava realmente, essa confissão funcionava realmente como uma alavanca ali, um auxílio para a solução do conflito penal. No entanto, quando a gente passa para a reforma do Código de Processo Penal, né, com a Lei 11.719, traz uma modificação sensível, porque essa confissão, ela passa a ser o último ato. Então, a gente vai ouvir a vítima, a gente vai ouvir as testemunhas, e depois a gente vai interrogar esse réu. E então ele já tem ali toda a ciência, ele tem uma possibilidade de avaliar todo o conjunto probatório que foi produzido e decidir pela confissão espontânea. Ele pode descartar uma confissão que venha prejudicá-lo. Então, se ele já vê que não existe prova para condenação, ele simplesmente pode exercer o direito constitucional ao silêncio e não contribuir com o Estado. No entanto, se ele vê que a prova é toda no sentido de uma condenação, ele pode optar por confessar e, então, ser beneficiado pela atenuante. Então, essa atenuante, ela passa a ser fixada segundo critérios exclusivos, né, de conveniência e oportunidade do réu e da sua defesa. Então, pouco importando aí o auxílio que isso era dado ao Estado. Quando a gente pensa nessa confissão no ANPP, ela vem de uma forma diferente. É uma confissão formal e circunstanciada da prática do delito. Então, não há nenhuma dúvida de que o legislador ele tentou se desprender do critério da atenuante da confissão, né, previsto lá no Código Penal, e ele traz, sim, ali uma vontade e um interesse da defesa naquele acordo. Então, para a celebração do acordo, a confissão que tem que ser formalizada numa audiência, né, designada para esse ato, ela antecede ali o momento de oferecimento da denúncia, e a avaliação dessa prova ela vai se restringir apenas ao que foi feito durante a investigação da polícia. Então, o interesse de contratar o instituto, né, de pactuar, ele assume ali um aspecto bilateral, né, porque deve ser analisado tanto pelo Ministério Público, o cabimento do acordo de não persecução penal, e também pelo próprio averiguado, o interesse dele em celebrar esse acordo e se beneficiar com o próprio acordo. Então, nesse momento, ele tem ali, ele está fazendo um negócio jurídico, em que ambas as partes, elas fazem concessões. E, para mim, quando ele fala nessa confissão formal e circunstanciada, é uma confissão formal e circunstanciada que tem que beneficiar também a acusação. Então, é uma confissão formal e circunstanciada que traga uma admissão detalhada da participação do interessado na infração, seja como autor, seja como partícipe, não pode omitir qualquer tipo de circunstância, ele tem que trazer um detalhamento, né, sobre identidade, paradeiros de demais coautores, todas as informações, ele tem que ser uma confissão rica, ele não pode simplesmente falar, confesso formal e circunstanciadamente a prática do delito, como muitas vezes a gente vê na prática, efetivamente, das promotorias ali, simplesmente assinando um termo de confissão. Não é essa a confissão e não é esse o sentido da lei. Ele tem também ali que trazer informações sobre eventual recuperação de bens, é uma previsão do acordo de não persecução penal, então, sobre valores ou bens subtraídos, viabilizando a recomposição integral do dano causado. Eu acho isso muito importante porque muitas vezes a gente se dissocia disso na prática, a gente não traz esses detalhes ali para o acordo de não persecução penal. E uma coisa que eu faço muito na prática também é estabelecer, como cláusula desse acordo, que em caso de rescisão,
pode ser causa de rescisão, né, caso aspectos relevantes para a compreensão do delito confessado sejam deliberadamente omitidos, né, pelo averiguado. E me parece, Camila, que nesse contexto era justamente essa realmente a vontade do legislador ao mencionar, né, as expressões formal e circunstanciadamente, né? Ou seja, ele quer, a vontade do legislador já era essa, né, de que aquele que vai fazer um acordo com o Ministério Público, que ele realmente traga detalhes de toda a empreitada criminosa e de todo mundo que com ele participou. Do contrário, ele não seria só, ele poderia colocar de outra maneira a previsão legal ali de que relate como foi a sua participação ou algo assim, mas não, ele deixa muito claro que é para ser uma confissão circunstanciada, ou seja, para trazer tudo aquilo que envolveu o delito, certo? Sim, inclusive, eu acho que é esse até o sentido das regulamentações, né, dos Ministérios Públicos, do CNMP, em relação a essa gravação da confissão. É muito importante que essa confissão ela seja gravada, assim, para que fique muito evidente que não foi objeto de nenhum tipo de coação, e também que fique ali registrado todos os detalhes, porque eu tenho que dizer que, além de trazer esses elementos, eu acho que ela traz uma segurança também para o próprio membro do Ministério Público de que a gente não está celebrando um acordo com uma pessoa que acredita ser inocente. Assim, eu vou trazer, saindo um pouco da questão doutrinária, mas eu já tive oportunidades em que a pessoa veio, negou a prática do delito, me trouxe uma versão na qual eu acreditei, e que eu falei, ó, traz um documento, você tem isso, a gente pode ver. E eu acabei arquivando o inquérito. Então, eu acho que, assim... Ou seja, ela realmente demonstrou que ela não tinha participado, né? Então, assim, ela demonstrou inocência, então não tinha por que você celebrar o acordo, certo? Exatamente. Nós somos promotores de justiça. Então, nós não somos órgãos exclusivos de acusação. Então, eu acho que isso traz uma segurança também de que eu não estou ali fazendo um acordo com uma pessoa que é inocente. Eu não tenho o menor interesse em celebrar um acordo e eu acho que, só fugindo um pouco, eu acho que isso também é uma coisa que nos diferencia muito do sistema americano. Porque muitas vezes, quando a gente vai trazer críticas aos mecanismos de consenso, são utilizadas experiências do sistema americano. E o sistema americano, ele é um sistema em que o provimento dos cargos é feito de uma maneira completamente diferente. Então, você tem eleição. São promotores de justiça que eles precisam atender ali também ao clamor público, a dar uma resposta para aquilo. E é diferente do nosso. Inclusive, essa é uma da parte da doutrina do Ferraioli, ele fala que exatamente que um sistema ele só pode ser garantista se o provimento desses cargos de juízes, de promotores, ele foi feito por meio de concurso público. Muita gente questiona a questão da legitimidade. Mas vocês não teriam legitimidade porque vocês não são eleitos. E ele rebate isso, ele fala, olha, a legitimidade do promotor de justiça, a legitimidade do juiz, ela advém da lei e da Constituição. Então, ele tem essa legitimidade enquanto ele não se afasta do que está previsto na ordem constitucional ou da legalidade. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente critica os mecanismos de consenso, mas não tem em mente que o sistema ele é diferente. E no nosso sistema, nós somos promotores de justiça. A gente não tem essa função exclusiva de acusação. E esse foi um ponto muito importante você tocar, Camila, porque realmente assim, não raras vezes, né, a gente vê essa confusão e a utilização até como argumento de autoridade, de se dizer assim, vejam, os mecanismos de consenso existem no direito norte-americano há tantos anos e lá nós temos um número muito alto de acordos celebrados com inocentes, né? E os próprios acordos lá são feitos de uma maneira totalmente diferente das nossas aqui, né? Então, dar esse esclarecimento sobre a diferença dos sistemas foi um ponto muito importante que a senhora trouxe aqui. Camila, olha só. Ainda sobre esse ponto da exigência da confissão, há quem diga que essa exigência ela colide frontalmente com uma das principais garantias do nosso processo penal, que seria, em tese, o direito de não produzir prova contra si mesmo. Críticos alinhados à teoria do garantismo penal argumentam que a justiça negociada, ao condicionar um benefício à autoincriminação, subverte a lógica do sistema acusatório.
sustentam que o investigado, ameaçado pela possibilidade de um processo criminal, pode ser coagido a confessar mesmo que inocente. Essa crítica materializou-se na DI 6304, que questiona a constitucionalidade do requisito da confissão. Por outro lado, defende-se que essa confissão é um ato voluntário, realizado com assistência do defensor, na qual se faz uma escolha estratégica exercendo a sua própria autonomia. Como que você analisa essa tensão entre a exigência de confissão para o ANPP e o direito fundamental à não autoincriminação? Seria possível, então, compatibilizar esses dois polos, entendendo a confissão como um ato que, nesse caso, de disposição voluntária de um direito, ou essa exigência por si só representaria uma violação a uma garantia constitucional? Então, eu acho que quando a gente pensa sobre esse tema, a gente precisa ter em mente que para a celebração do acordo de não persecução penal é necessário observar um requisito primário, que é não ser caso de arquivamento. Isso significa que não pode haver homologação, né, de um acordo de não persecução penal quando não houver indícios veementes ali da autoria, da materialidade, ou quando houver a presença de alguma causa de excludente de antijuridicidade, culpabilidade. Então, a gente tem que ter elementos para oferecer a denúncia. Antes de aventar qualquer possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, o membro do Ministério Público ele tem que realizar uma análise do caso e somente dar início às tratativas caso entenda que tem elementos para oferecer a denúncia. Então, em momento algum, esse acordo de não persecução penal ele está fundamentado exclusivamente numa confissão do averiguado. A verdade é que o averiguado, né, devidamente assistido por seu defensor, ciente das provas que foram produzidas durante o inquérito policial, das provas que pesam contra si, ele faz uma avaliação de conveniência sobre firmar o acordo de não persecução penal, com o intuito de não se submeter ali a um processo criminal tradicional. Caso ele decida anuir com essas condições ofentadas pelo Ministério Público, então ele delibera por confessar a prática do delito e, então, deixa de exercer as garantias constitucionais ao silêncio e presunção de inocência. Eu vou falar um pouquinho de novo do Ferraioli, só para contextualizar essa crítica. Para ele, quando a gente fala em celebração de acordo de não persecução penal, ela significa uma violação a um dos axiomas, que seria o nulla accusatio sine probatio. Então, quando a gente pensa no método acusatório, essa verdade ela é perseguida através de um procedimento de prova e erro. Então, a garantia principal de atingir a verdade é por meio dessa exposição, né, máxima exposição das hipóteses acusatórias à falsificação pela defesa. Então, essa defesa ela está sempre albergada ali, né, está sempre amparada pela presunção de inocência até prova em contrário. E aí decorre o corolário do ônus acusatório da prova, né, que está expresso no axioma da nulla accusatio sine probatio. Esses processos de verificação, eles são baseados em métodos de prova e refutação. Então, ao Ministério Público, ao autor da ação penal, incumbe o ônus de produzir as provas que tenham o condão, né, de confirmar ali essa hipótese acusatória. Enquanto a defesa tem que apresentar contraprovas que podem ser invalidadas pela acusação. É muito importante e daí, que essa acusação, como ela representa a instauração do processo, ela funciona também como uma garantia para o acusado, porque ela vai fixar essa hipótese acusatória e também vai delimitar o juízo. O juízo vai estar atrelado ali ao que está previsto, ao que o Ministério Público fez na denúncia. Então, a hipótese acusatória, ela tem que ser uma hipótese, tem que estar clara, tem que ser precisa, né? De forma que a pessoa saiba exatamente do que ela está se defendendo. Diferentemente do que a gente pensa no modelo inquisitório, no modelo garantista de processo acusatório, ele é mancado por essa presunção de inocência. Então, o interrogatório ele é considerado como o principal meio de defesa desse acusado, o que dá a ele tanto o direito de permanecer em silêncio, quanto o direito de não dizer a verdade durante o seu interrogatório. Então, para o Ferraioli, o direito ao silêncio, né, o direito a não produzir provas contra si, é a primeira máxima do garantismo penal acusatório. E que esse direito ao silêncio ele foi consagrado pela Constituição de 88. Então, é um privilégio contra a autoincriminação. Então, o que acontece? Esse direito ao silêncio, ele tem como objetivo proteger o indivíduo contra excessos cometidos pelo Estado na persecução penal. Então, ele está resguardando o indivíduo de violências físicas, morais, de o indivíduo ser compelido a cooperar com uma investigação. Está protegendo contra
métodos proibitivos, né, de tortura, de interrogatórios, de simulações. Só que nenhum ordenamento jurídico protege de forma ilimitada os direitos fundamentais. O que significa que todo direito ele possui um âmbito de proteção e que, ao menos em princípio, ele está sujeito a intervenções. Então, sempre são admitidas restrições aos direitos fundamentais, desde que essas restrições elas estejam em consonância com a Constituição Federal. Então, ela tem que estar em consonância tanto sob o aspecto formal, mas também sob o aspecto material. E aí que se fala que o direito fundamental ele não é violado desde que o seu núcleo essencial ele permaneça íntegro. Então, quando a gente pensa nesse direito ao silêncio, o que se proíbe é a coação para que o acusado forneça provas contra si, não a colaboração. Ela é diferente. Quando a gente pensa nessa necessidade de confissão para que haja celebração do acordo de não persecução penal, a gente vê que ela mantém íntegro ali o núcleo essencial do direito fundamental ao silêncio. Ele não atinge, porque o averiguado, ele decide produzir a prova contra si de forma voluntária, assistido por um advogado e movido pela sua própria conveniência. É conveniente ao réu, naquele momento, confessar a prática do delito. E essa confissão, ela não está isolada, ela está somada aos elementos que já tinha ali já existiam nos autos e que embasavam o oferecimento de uma denúncia. E tudo isso vai ser analisado pela defesa. A defesa vai ter acesso a esses elementos e não vai poder fazer esse juízo ali de valoração. Então, quando a gente pensa que essas consequências da aceitação de um acordo de não persecução penal, que recaem sobre o investigado, elas são aceitas por ele de forma voluntária. E exatamente em razão dessa análise de discricionariedade, de conveniência que é feita por ele ali. Então, eu entendo que, de modo algum, esse acordo de não persecução penal, ele atinge o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Pelo contrário, essas restrições, elas se mostram completamente proporcionais, necessárias, adequadas, e decorrem da vontade expressa do próprio investigado. Então, essa é um caso que claramente não há violação ao direito fundamental. Eu tenho que falar assim, que essa questão sobre a confissão nos mecanismos de consenso, ela não é uma questão exclusiva do Brasil. Então, eu falei um pouco da França, mas eu acho que a França ela é um exemplo muito bom, porque ela é muito parecida com a gente. E ela tinha uma resistência muito grande. Então, no direito francês, existe um mecanismo de consenso chamado plaidé coupable, que ele pode, inclusive, constituir o primeiro termo de reincidência. É um procedimento que eles falam de procedimento para aplicação da confissão prévia de culpa. Tá? E ele ocorre em duas fases também. Numa primeira fase, né, o autor comparece ali perante o Ministério Público e o Ministério Público lhe oferece uma pena. E já numa segunda fase perante o tribunal. Mas ali vai haver a decisão, né, acerca dessa pena. É um mecanismo que confere um poder muito amplo ao Ministério Público. Então, pode haver a aplicação de uma pena de prisão de até 3 anos, desde que não exceda a metade da pena combinada em infração penal. E esse mecanismo, ele foi objeto de questionamento sobre a sua constitucionalidade em razão dessa confissão. E o Conselho Constitucional, né, a Corte Constitucional Francesa, em 2004, quer dizer, a gente está bem atrasado sobre o tema, ele já validou o procedimento da confissão prévia. Ele afirmou que não configurava nenhum tipo de violação à presunção de inocência, pois nada impede que uma pessoa reconheça livremente a sua culpa pela prática delitiva. E essa mesma questão também, quando a gente fala muito na confissão, e muitas vezes as pessoas que são contra essa confissão, os doutrinadores, eles trazem um pouco do patejamento. Eu tenho que dizer que o ordenamento italiano, ele prevê diversos mecanismos de consenso, sendo o patejamento apenas um desses mecanismos. Ele tem o julgamento abreviado, o procedimento por decreto, a suspensão do procedimento com submissão do investigado à prova. Ele também tem procedimentos de ritos semi-simplificados, né, que seriam procedimentos em que o consenso é sobre o processo, trariam ali uma supressão de audiência. Mas eu vou me ater a questão do patejamento, que acho que é a que é mais trazida, e que muitas vezes as pessoas usam falando que é uma inspiração para o NPP. Quando a gente pensa no patejamento, ele
é a aplicação da pena em razão do pedido das partes. Então, por meio de uma sentença, o juiz aplica uma pena que foi acordada por aquelas partes. É uma pena, ou seja, foi acordada pelo Ministério Público e pelo averiguado. O juiz ele vai fazer ali uma análise, né, para verificar a exatidão dessa classificação jurídica, a congruência dessa pena acordada, mas é um mecanismo que elimina a produção probatória. Essa decisão ela vai estar baseada ali nos elementos colhidos durante a fase de investigação e é uma decisão que não é passível de recurso. E o mais importante, é uma decisão que se equipara ao pronunciamento de uma condenação. Então, por isso é muito importante ter em mente quando a gente fala, mas o patejamento não prevê a confissão. Mas o patejamento prevê uma pena. Exatamente. Qual que é a consequência do descumprimento? Essa é uma questão muito importante. A mesma coisa quando a gente pensa no sistema alemão. O sistema alemão, ele nasce exatamente pela confissão. Ele é um sistema que ele traz essa necessidade de confissão para a celebração. É um mecanismo que ele decorreu ali de uma negociação entre sujeitos processuais, mas sempre tendo como cerne a confissão da prática delitiva. Essa validade dos acordos foi contestada também, foi analisada a constitucionalidade, exatamente sobre esses mesmos argumentos que são trazidos no Brasil, porque foi responsável, acusado a assumir sua culpa. E lá em 97, o tribunal se manifestou sobre a constitucionalidade, inclusive fixou, né, um regramento ali para que fossem celebrados esses acordos, porque não havia uma regulamentação legal. E nessa regulamentação, uma das questões era exatamente que o acordo deveria ensejar um julgamento condizente com a culpabilidade do acusado, com resposta penal mitigada pela confissão. E também que a confissão se envia como mais um elemento de prova e que precisava ser específica. E foi exatamente em razão dessa decisão, acerca desses acordos, que houve o advento, né, em 2009, da lei que regulamentou os acordos no processo penal. E essa lei seguiu as balizas ali da decisão anterior e também trouxe a confissão como um requisito. Então, veja bem, todos esses sistemas, eles trazem a confissão e essa confissão já foi questionada também. E a gente, agora que a gente está nessa discussão, porque veio o acordo de não persecução penal, que foi realmente o mecanismo que abrangeu um maior número de delitos, né? E Camila, para além de tudo isso que você nos trouxe, né, esse direito comparado todo, quando você mencionou ali, por exemplo, o direito francês, quando foi reconhecida a constitucionalidade da confissão, você mencionou que concluiu-se lá o seguinte, que nada impede que uma pessoa exerça livremente reconhecimento da sua culpa. Teria sido isso que tinha sido reconhecido. E aí aqui é um ponto que eu também acho que a gente não pode esquecer, que aqui no Brasil, o juiz, na audiência de homologação do acordo, ele está ali justamente para verificar, inclusive, a voluntariedade, né? Então, se em algum momento questiona-se, ele fez essa confissão porque não queria responder a um processo ou foi pressionado, não. O juiz está ali justamente para verificar o exercício da liberdade dele ao escolher fazer o acordo e ao confessar, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode esquecer, né, do papel do juiz aqui perante a homologação do NPP. Sim, é um ponto muito importante, porque o juiz ele faz ali um crivo, né? Ele analisa essa voluntariedade do averiguado. E o acordo de não persecução penal ele só começa a ser cumprido após a homologação pelo juízo. Então, não há nenhuma dúvida de que a confissão ali é um ato voluntário. E nesse cenário também a gente traz a questão da gravação, né? Que está ali tudo gravado, a presença do réu, acompanhado do seu advogado, na presença de um promotor de justiça para confessar e contando o que aconteceu. Camila, mas agora eu queria que a gente então conversasse sobre o cerne da questão, né? Tecido todos esses esclarecimentos que você apresentou para a gente,
a questão que surge é o investigado que celebra o ANPP, já que ele confessa ali formalmente o crime e posteriormente, digamos que ele venha e descumpra as condições pactuadas, levando então à rescisão do acordo. A controvérsia, então, que se instala aqui nesse momento é justamente sobre o destino dessa confissão. Uma corrente doutrinária representada por Auri Lopes, Guilherme Nucci, sustenta que essa confissão não poderia ser utilizada numa futura ação penal e que, se assim o fosse, ela seria uma prova ilícita. O argumento é que ela foi obtida com uma finalidade específica, qual seja de viabilizar o acordo e não para servir de prova em um processo. Segundo esses autores, usá-la seria violar a boa-fé e o próprio direito ao silêncio. Já em sentido contrário, né, uma outra corrente doutrinária defende que a confissão é plenamente válida para ser usada numa futura ação penal, no intuito de corroborar com as demais provas que forem produzidas sobre o crivo do contraditório. Argumenta-se que o entendimento contrário tornaria o descumprimento do acordo, na verdade, inócuo para o investigado, esvaziando a força até do Instituto. Diante dessas posições antagônicas, Camila, qual a sua avaliação sobre a utilização da confissão extrajudicial prestada no ANPP como elemento probatório na ação penal subsequente decorrente da revisão? Considerar essa confissão como prova válida, ela poderia ensejar como um desestímulo à própria celebração do acordo, ou, ao contrário, invalidar esta confissão tornaria o ANPP um instrumento sem a força necessária? Então, quando a gente pensa nessa confissão e no caso do acordo ser rescindido, eu trago a questão do artigo 197 do Código de Processo Penal. Porque, de acordo com o artigo 197, o valor da confissão ele tem que ser aferido pelos critérios, né, adotados para outros elementos de prova. Então, de modo que o juiz deve confrontá-la, né, com as demais provas do processo, verificando se tem compatibilidade entre essa confissão e as outras provas. Em nenhuma hipótese, essa confissão do agente, seja feita perante o órgão do Ministério Público ou diante de uma autoridade judicial, ela pode ser o único fundamento do decreto condenatório. Ela tem que estar amparada em outros elementos de prova. Apesar disso, em razão do que está disposto lá no artigo 155 do Código de Processo Penal, que estabelece que o juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sobre o contraditório judicial e não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase pré-processual, existe uma fonte corrente doutrinária, né, que defende que a confissão realizada para firmar o acordo não pode ser usada como prova contra o investigado. No entanto, eu não vou me ater aqui sobre diferentes posicionamentos, porque cada um tem um posicionamento um pouco diferente sobre essa questão, né? Sobre ser excluída do processo, sobre ser uma confissão meramente moral. São diferentes questões que são trazidas sobre ela. Mas eu entendo que esse entendimento ele não se coaduna ao ordenamento jurídico brasileiro. Quando a gente pensa no artigo 65, ele estabelece que a pena vai ser sempre atenuada se o agente tiver confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Para que se reconheça essa atenuante, basta ter o agente confessado perante a autoridade. Então, essa autoridade ela pode ser policial ou judiciária. Ele tem que ter confessado a prática do delito e essa confissão tem que ser espontânea. Foi exatamente nesse sentido que se sedimentou a jurisprudência do STJ, né? Que a atenuante da confissão espontânea ela tem que ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial, qualificada, judicial, extrajudicial, mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for usada para fundamentar a condenação. Então, pela jurisprudência do STJ, se admite a confissão realizada até mesmo durante o interrogatório na delegacia. Ela pode ser usada como uma atenuante da pena. Então, menos óbice ainda, aquela confissão que é feita perante o membro do Ministério Público, no caso de um acordo de não persecução penal, que é um instrumento de justiça negociada, no qual ambas as partes fizeram concessões, né, Ministério Público e investigados, fizeram concessões ali com o intuito de evitar o início de um processo penal. Muito embora, salvo o melhor juízo, tá? O STF não tenha se manifestado muito diretamente sobre esse tema, muitos questionamentos foram feitos no STF, né, acerca desse momento, né? Porque apesar de muita gente questionar a constitucionalidade do acordo de não persecução penal, o que se viu foi que os tribunais superiores foram muito demandados em relação à questão do momento de celebração desse acordo.
Então, se esse acordo poderia ser celebrado nos processos já em curso. E tem uma decisão da Carmen Lúcia em que ela vai tratar dessa questão do momento da celebração do acordo de não persecução penal. E eu acho que ali tem exatamente esse fundamento do que é um acordo, um mecanismo de consenso. Porque no voto, a ministra fala que essa previsão legal do acordo de não persecução penal tem como finalidade desafogar o sistema de justiça criminal, né, como a gente já conversou, mas ele também serve também como uma alternativa ao encarceramento. Mas ela fala que essa finalidade ela é plenamente compatível com a negociação do acordo até a aprovação da sentença. E por que isso? Porque ela fala que até essa fase processual, a confissão do acusado ainda é útil à acusação. Então, o fundamento desse voto é que, após a sentença condenatória, a celebração de acordo desnaturaria o próprio Instituto, porque não haveria um benefício a ser extraído pelo Ministério Público. O benefício que o Ministério Público extrairia desse acordo seria a confissão. Então, é importante a gente sempre ter em mente que é um acordo. As partes fazem mútuas concessões, porque elas obtêm benefícios. E também não vale dizer, e isso eu também já vi alguns doutrinadores falando, que essa previsão de confissão ela funciona como um desestímulo à celebração do acordo. De maneira alguma, essa confissão ela é um desestímulo. Como eu disse, de diversos outros ordenamentos jurídicos, eles trazem essa previsão. A Itália, alguns anos atrás, ela passou por uma reforma muito grande, que foi a reforma Cartabia, que tinha exatamente como objetivo aumentar a celebração de acordos de não persecução penal. Uma reforma que ela vem tentar lidar com essa crise de legitimidade do Poder Judiciário. E ela adotou ali diversos estímulos para que esses acordos fossem feitos e que aumentasse o interesse. Um dos estímulos para que esses acordos fossem feitos foi o fim dos efeitos extrapenais do patejamento. Ou seja, feito o patejamento, nós temos uma decisão que é equiparada a uma condenação, mas ela não tem efeito extrapenal. Então, ela não vai ter efeito no âmbito administrativo, ela não vai ter efeito no âmbito civil. Quando a gente pensa no Brasil, a gente já fez para um caminho oposto. Por meio de regulamentação, de resoluções, a gente trouxe que esse acordo ele pode servir como título executivo extrajudicial no âmbito civil, mesmo em caso de rescisão do acordo. Então, eu não acho que essa seja verdadeiramente uma preocupação, porque a gente andou no caminho oposto em relação a um outro tema, que é o da questão do efeito extrapenal. A Itália, por exemplo, ela trouxe outros também, traz outros benefícios do patejamento, que é a própria, em determinados casos, não ser feita anotação, até um limite da pena, não é feita anotação para fins de antecedentes, né, naquela folha de registro. Em outros casos, esse registro ele pode ser retirado em tempo inferior do que caso não tenha sido feito o patejamento. Então, existem diversos outros mecanismos para incentivar a celebração de acordo que não passam pela confissão. Para a gente encerrar, uma vez que o nosso tempo aqui do podcast já ultrapassou, mas eu não gostaria que a gente saísse daqui sem falar sobre o tema 1303, né, no qual a STJ fixou a tese de que a confissão não precisa ocorrer durante inquérito policial para viabilizar a proposta de NPP. Segundo a Corte, então, a formalização da confissão pode se dar no próprio momento da celebração do acordo, perante o membro do MP e com a devida assistência técnica. Naquela oportunidade, o relator, o desembargador Otávio de Almeida Toledo, ele ressaltou o caráter negocial do Instituto, afirmando que seria desarrazoado exigir que a parte mais vulnerável cumpra de antemão uma de suas obrigações sem sequer saber se a negociação ocorrerá ou quais serão os seus termos, quando ele se refere ao fato dela não precisar fazer por ocasião do inquérito policial. Qual o impacto prático, então, dessa decisão do STJ para a atuação do MP? E essa tese de que a confissão pode ser formalizada no ato da proposta e não antes, a senhora acha que altera a negociação, a dinâmica da negociação do NPP? Para ser bem sincera, assim, até pelo texto da lei, da forma como ela foi redigida, eu entendia que essa confissão sempre teve que ser no momento ali da negociação. Que bom. Desculpa interromper, mas é porque eu sempre entendi, assim, eu aplico essa decisão desde sempre, né, antes da própria decisão existir na minha promotoria, mas enfim.
Eu entendo que pelo próprio texto da lei, porque tem que ter ali uma reunião, né, com o membro do Ministério Público. Como eu disse, ao confessar o delito, né, e celebrar o acordo com o Ministério Público, o averiguado ele renuncia ao direito, né, ele renuncia ao direito de não produzir prova contra si. E isso passa por uma análise de conveniência. Ele tem que saber qual é o acordo que está sendo formulado para ele tem que ter ciência. Ele tem que ter ciência da prova produzida, ele tem que estar assistido por um advogado. Coisas que a gente sabe que não acontece ali no momento em que ele é interrogado numa delegacia, especialmente se for um caso de flagrante. Ele não vai estar assistido, ele pode não estar assistido por um advogado, ele não pode não ter o conhecimento e nem vai saber quais são os termos desse acordo. Então, exigir que o averiguado confesse o delito em sede policial, sem qualquer tipo de assistência jurídica, e sem saber sequer qual vai ser a proposta, para mim mostra-se bem desarrazoado. Então, acho que a decisão do STJ, para mim, ela realmente confirma ali o próprio texto legal e está em consonância, né, com os direitos e garantias que devem ser assegurados ao averiguado. Camila, eu quero te agradecer muito a sua participação, tá? Foi muito rica, assim, eu acho que vai trazer para o nosso ouvinte, assim, uma noção de direito comparado que até agora ninguém que tinha aqui falado sobre o tema tinha trazido com tanta riqueza de detalhes. Então, eu acho que trouxe muita luz para os institutos negociais brasileiros e para as reflexões que a gente possa ter sobre os institutos negociais, especialmente o ANPP. Então, eu quero te agradecer demais por essa contribuição e deixar desde logo as portas aqui dos julgados e comentados abertas para um retorno. Eu agradeço muito a oportunidade. Acho que eu me estendi no tema. Não, foi ótimo. De verdade, foi ótimo, Camila. Mas eu agradeço muito a oportunidade. É um tema que eu gosto muito. E é sempre uma honra participar. O podcast é muito enriquecedor, tem um excelente conteúdo. Tenho certeza que contribui muito para os operadores do direito, também para os estudantes. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos. E você, nosso ouvinte, não esqueça de nos seguir no aplicativo de sua preferência e também em nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse o perfil na descrição do episódio e nos envie sugestões de tema, dúvidas e comentários. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.